tá? Então, é uma notícia do Nodal falando sobre a Central Única, né, que é o PIT-CNT, que a gente chama aqui no Uruguai, realiza um paro general, ou seja, uma greve geral, né, contra a reforma previdenciária que o governo está impulsionando. E eu vou ler um pouquinho da notícia aqui para vocês, mas basicamente é o receituário que tem sido aplicado aqui no Brasil também, sobre aumento da idade e algumas barreiras para as pessoas que querem se aposentar, e também a forma como é composta, né, a previdência, né, a captação de recursos para a previdência privada, no caso. Então, informação sobre a greve contra a reforma da Previdência, né? Na quarta-feira, ontem, o PIT-CNT, em roda de imprensa, informou os detalhes da paralisação, que começou, no caso, dia 23 de março, hoje, né? E aí, vamos ler aqui. A maioria da população não compartilha, né, dos princípios dessa reforma previdenciária. E, além dos debates, a gente vem observando que há dificuldades da própria coalizão de governo em aprovar a lei, né? E nós temos os nossos fundamentos e expomos isso. E esse quem está falando é o Marcelo Abdala, que é o presidente do PCNT, que é a frente sindical maior no Uruguai. E quando ele fala que há um problema da própria coalizão, é interessante a gente entender um pouquinho o que acontece no Uruguai, porque muita gente vem me... Quando sabe que eu moro no Uruguai e vem perguntar e tal, a galera vem falar assim, mas o Uruguai é um exemplo de país em termos de democracia e princípios progressistas e tudo mais. Realmente, em termos de democracia, sim. Em princípios progressistas, não tanto, porque a gente está... as últimas eleições aqui no Uruguai aconteceram de uma forma bem diferente do que a gente via nos últimos 3 mandatos da Frente Ampla, né? Que é o partido do Mujica, que depois foi governado pelo Tabaré Vázquez, que foi o último presidente. Então, o que acontece? Nas últimas eleições do Uruguai, houve um acirramento, né? Uma polarização muito grande, a exemplo do que a gente já viu também no Brasil. E o próprio resultado da eleição demorou uma semana, mais ou menos, para sair, de tão acirrado que foi o resultado, que estava dando empate técnico até o momento do resultado das eleições. E isso reflete muito como se dá a distribuição política aqui no Uruguai, né, gente? A capital uruguaia, ela é muito de esquerda, ela é muito progressista, porque é onde também se concentra, digamos assim, o capital intelectual uruguaio, né? As universidades, elas estão centralizadas em Montevidéu. Então, em Montevidéu, a prefeita, por exemplo, que recebeu o Lula aqui no mês passado, ela é da Frente Ampla, do partido do Mujica. Só que no interior do Uruguai, o nível de politização é muito mais baixo. Além de não ter de ter pouco nível de politização, também existe uma cultura muito tradicionalista, né, muito conservadora. Então, é onde a esquerda não chega. E a gente tem um território do tamanho do Rio Grande do Sul, e onde se concentra, metade da população está concentrada em Montevidéu e a outra metade está no interior. Então, isso refletiu muito no que foram as eleições. A Frente Ampla, a nível presidencial, só ganhou em Montevidéu e Canelones, que é um departamento que fica do lado de Montevidéu, e no interior, o Partido Blanco ganhou. Só que o que o Partido Blanco precisou fazer para ganhar essas eleições? Ele precisou se alinhar ao principal inimigo deles, tá? Que é ao tradicional inimigo político deles, que são os colorados. Ambos os partidos, eles representam dois tipos de oligarquias, né? Digamos que o Partido Blanco representa as oligarquias rurais e o Partido Colorado urbanas, né? Mas no fim das contas, sempre representam os interesses das classes mais abastadas, né? Que têm, enfim, acesso
a propriedade privada das terras e tudo mais. É o latifúndio, né? O pequeno, grande latifúndio uruguaio. Então, quando ele fala aqui que há uma dificuldade dentro da própria coalizão, é porque esses partidos, apesar de terem interesses muito parecidos em relação aos trabalhadores, têm interesses muito divergentes entre si, porque são inimigos históricos, né? Políticos, são rivais políticos históricos. Então, foi basicamente o que o Lula teve que fazer, semeando ao Alckmin para derrotar um novo inimigo em comum, que era o Bolsonaro, né? Então, por isso, existem essas dificuldades. E uma das principais críticas que o povo uruguaio faz a essa reforma que está sendo implementada, ou tenta implementar, é a falta de diálogo, né? O Uruguai, quando eu falava ali sobre ser um pioneiro na questão da democracia, realmente é um país onde se destaca muito a questão do diálogo, a questão da organização social, organizações civis, em prol dos seus direitos, né? É um país que se destaca por essa organização e por esse nível de politização, pelo menos em Montevidéu. Então, basicamente, o que está acontecendo aqui no Uruguai é isso, uma tentativa de implementar uma reforma tanto trabalhista, mas aqui no caso essa aqui é sobre previdência, né? Nos melhores moldes neoliberais, seguindo a cartilha do Banco Mundial, sem diálogo com a população, aumentando a idade necessária para se aposentar, colocando as pensões em mãos da iniciativa privada, né, dos fundos privados de pensão, e deixando a população à margem disso, né? Então, por isso vem sendo bastante criticado pela população e vem se articulando vários movimentos, vão ter aí a partir do mês que vem também, e até culminar no Dia dos Trabalhadores com alguns atos que já estão marcados.